Salve Maria, meu nome é Elisandra e hoje eu gostaria de estudar um pouco o catecismo com você. Nas nossas aulas anteriores, eu já falei que a nossa frase tema é creio para entender e entendo para crer. E novamente eu venho aqui te convidar para refletir e aprofundar essa frase de Santo Agostinho. Se você não viu as aulas anteriores, eu recomendo você dar uma olhada para entender esse vídeo aqui, porque ele é um tema assim um pouco mais complexo, mas ele é muito interessante. Se você tem o catecismo aí físico nas suas mãos, abra na página 33, no parágrafo 36. Se você não tem o catecismo físico, eu vou estar deixando o link aí embaixo do catecismo online. Eu achei um site, tá? Um site próprio do Google, eu vou deixar aí embaixo. Mas se você não quer abrir, não quer entrar e nem tem o físico, as partes mais importantes eu vou estar colocando aí na tela e você para ler, tá bom? O tema de hoje é o conhecimento de Deus segundo a Igreja. No parágrafo 36, ele começa: A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana. Como eu disse, os vídeos anteriores nós falamos sobre esse tema especificamente. Se você não viu, vai lá assistir para você entender. Continuando. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem essa capacidade por ser criado à imagem de Deus. Então, assim, o homem ele necessita da inteligência e da razão para acreditar em um Deus. Porque se ele não tivesse isso, ele não teria nem a capacidade de entender que existe uma ordem. Ele não teria a capacidade de entender que existe uma inteligência. E precisamos dessa inteligência para entender que existe uma inteligência superior. Entendeu? No parágrafo 37. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da sua razão. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa, com suas forças e a luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus único e pessoal, que sustém e governa o mundo com a sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impresso pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer o seu uso eficaz e frutuoso dessa capacidade natural. Foi um textinho bem denso, né? Basicamente, esse texto aqui está falando que, pelo pecado original, nós somos incapazes de adquirir a verdade plena. Por quê? O pecado original ele mudou, de uma certa forma, a natureza humana. O que antes a gente era inclinado para o bem, a gente ficou inclinado para o mal. O pecado original obscureceu a nossa natureza, que antes dele era ordenada. Não havia inclinação ao pecado e nem ao egoísmo. Um exemplo aqui, Antes do pecado, o coração humano era como um instrumento perfeitamente afinado. Antes do pecado original, a gente era como um violão que toca de maneira bela, afinada. Depois do pecado original, a gente desafinou. Não é mais música, é barulho mesmo. Então, antes do pecado original, a razão enxergava a verdade com clareza e a vontade amava naturalmente o bem. Não é que estávamos programados para o bem, a gente podia escolher o mal. Tanto que a gente fez isso, né? Adão e Eva fizeram isso. Eles escolheram comer a fruta, né? Eles podiam. Então, assim, eles tinham o livre-arbítrio de escolher não comer, mas eles quiseram. Então, antes do pecado original, éramos uma música muito bonita. E depois ficou aquela música daquele violão desafinado. Depois do pecado original, nossa inteligência ficou obscurecida, nossa vontade ficou enfraquecida e temos inclinação ao erro e ao egoísmo. Não perdemos a capacidade de conhecer a verdade, mas ficou mais difícil. Eu trouxe aqui um outro exemplo que eu acho que todo mundo vai entender. Imagina que tem uma pessoa aqui e outra pessoa aqui. No meio de vocês tem um vidro muito embaçado, muito embaçado. Você que está aqui consegue ver que existe outra pessoa do outro lado. Mas você não consegue identificar quem é, porque está muito embaçado. Você consegue ver que tem algo, mas não consegue ver quem é. É assim que fica a nossa mente depois do pecado. Antes do pecado, a gente era como um vidro limpo. Então é assim que funciona com Deus também. Nós somos capazes de enxergar pela razão que existe um Criador. A gente consegue ver ele do outro lado. Mas depois do pecado, como ele ficou embaçado, a gente não consegue ver quem ele é. Por isso, muitos pagãos criavam ídolos. Eles sabiam que tinham um Criador, mas eles não conseguiam ver o verdadeiro Criador. O Catecismo fala, ainda no parágrafo 37,
Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente acreditam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Então, assim, depois do pecado original, eu vejo a verdade, mas se eu quiser, eu posso não vê-la, entendeu? Eu posso mascará-la com algo que, se eu não quiser essa verdade pra mim, eu posso modificar ela, porque ela não me convém, entende? Agora, no parágrafo 40, tem uma parte muito interessante que eu vou colocar aí pra gente ler na tela. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Pelo fato do pecado original existir, a gente consegue enxergar a Deus. Só que, como ele está embaçado, o vidro, a gente não consegue ver claramente quem ele é. E também, como somos limitados, acaba que a gente não consegue ver ele plenamente, porque ele é maior do que a gente, né? Deus não cabe na nossa mente. Então vamos falar dele de acordo com as nossas palavras. Não vamos tocar piano num violão, entendeu? Não é possível. Então a gente tem que tocar a música de Deus no violão, porque é só o instrumento que a gente tem. Então só vai sair som de violão, não vai sair piano. Entende o que eu quero dizer? Então, precisamos usar o que temos nas nossas mãos, que são as nossas palavras limitadas. A maior palavra do mundo, a palavra mais bela do nosso linguajar, não vai ser o suficiente para exprimir a beleza de Deus. Então, acaba que a gente tem que usar o que temos, a criação, para descrever Deus, apesar dele ser muito maior do que isso. Parágrafo 41. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus. Muito particularmente, o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade e beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Deus, como um ser organizado, racional, consciente, inteligente, sendo a própria verdade, é onisciente. Como imagem e semelhança de Deus, refletimos. Essa palavra é muito importante porque nós refletimos essa capacidade. Ele nos deu porque nos criou a imagem e semelhança dele. Entendeu? Refletimos essa capacidade de inteligência de maneira limitada. Deus onisciente é organizado e com essa luz refletida da onisciência de Deus, conseguimos raciocinar, questionar, aprender e organizar. Por isso, por exemplo, os antigos conseguem saber que existe algo transcendente, uma origem, um criador, mesmo que não fosse o Deus verdadeiro. Um exemplo aqui que eu trouxe para você entender por que literalmente refletimos estes dons de Deus. Imagina que Deus é o Sol. E aí o Sol está lá em cima, você vê o Sol e vem um raio do Sol. Um raio do Sol. Você decide pegar um espelho, pegar esse raio e refletir ele para outro lado. Ele reflete, não reflete? Só que a luz é mais fraca, a luz é limitada. A luz não é a mesma que vem do Sol. Ela é a mesma, mas ela está limitada, ela está menor, está mais fraca, não está tão brilhante como vem do Sol. Por quê? Porque o espelho, ele não é capaz de fazer a luz, entendeu? Ele só reflete. Deus é o Sol, nós somos o espelho e a luz é a inteligência. Vem de Deus e nós refletimos ela, só que de maneira limitada. Porque, por exemplo, se nós, que somos o espelho, fôssemos capazes de produzir a luz, ela seria bem mais forte, porque seríamos a fonte direta, entendeu? A luz que sai do Sol é a fonte, o espelho não cria a luz, ele apenas reflete. O espelho participa da luz, mas não é a fonte. É por isso que chega fraco. A nossa inteligência é limitada. E não entendemos a Deus porque não somos fonte. E sim, participamos dessa fonte. Entendeu? Você conseguiu entender a referência do espelho? Tenta fazer o teste aí. Você pega um espelho, reflete a luz do Sol e vê. É a mesma luz? Tem a mesma tonalidade? É a mesma claridade? Não é. Não é. Vai ser bem mais fraco. Mas é uma luz. Entendeu? Tem inteligência. Não é perfeita como a do Criador, mas ela é compreensível pra gente, dá pra gente entender. Parágrafo 32 do Catecismo.
Deus transcende toda a criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus, inefável, incompreensível, invisível e inatingível. O próprio catecismo está falando aqui, Deus, ele é maior do que a gente pode imaginar. Nem se juntássemos todos os raciocínios do mundo junto, a gente ia conseguir exprimir Deus. Não é possível, porque ele é infinitamente maior. Pensa assim no universo vezes 3 milhões. Deus é maior ainda, porque Deus é acima do universo. Ele criou o universo. Entende do que a gente está falando? E aí, quando a gente pensa que Deus, que ele é maior do que o universo, que está sempre se expandindo, desceu até a Terra como um bebezinho para salvar a gente. Quando a gente pensa nisso, a gente fica assim, meu Deus, que humildade. Para salvar a gente, olha o amor de Deus, olha o amor que Deus tem por nós. Eu fico refletindo isso, eu fico assim, meu Deus, o Senhor deve amar muito a gente. Deve não, né? Ama, porque morreu na cruz por nós. Então, assim, é um tema para você refletir de noite antes de dormir, sabe? Você vai amar mais a Deus. Quanto mais você refletir isso, mais você ama a Deus. Por isso que Nosso Senhor, tanto nas aparições que Ele fala, reflete sobre minha paixão, medita sobre minha paixão, porque de fato, ela abre a mente. Vamos continuar. No parágrafo 43. Entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma maior dessemelhança. Então, assim, é maior a dessemelhança entre o Criador e a criatura, porque a perfeição é a plenitude de alma. E Deus, ele é o quê? Ele é perfeito. Por que ele é perfeito? Porque ele é pleno. Deus, ele é ser necessário, ele é ato puro, imutável, autossuficiente e a própria perfeição. Digamos que nós éramos imperfeitos antes mesmo do pecado original. Por que eu digo isso? Não no sentido das nossas paixões serem desordenadas. Nossa moral já era voltada para a verdade e tal, tudo que a gente falou lá no início. Mas aqui eu tô falando no sentido de imperfeito porque Deus, ele é perfeito porque ele é pleno. Ele não precisa de ninguém para existir. Ele não precisava nem da criação. Ele fez a criação por puro amor. Então, ele não precisa do nosso amor, porque ele auto se ama, ele não precisa disso. Ele não precisa de nós para sobreviver, porque ele é autossuficiente. Ele segura tudo. Então ele é um ser pleno, ele não precisa de mudança. Nós já fomos criados para mudança. Então éramos imperfeitos desde o início. Nós precisamos evoluir, precisamos crescer e nos aperfeiçoar. Deus, ele não precisa. Por isso, então, que é maior a desassemelhança que nós temos com Deus do que a nossa semelhança. Temos traços de Deus, mas não somos iguais a Ele. A gente acaba aqui o primeiro capítulo do nosso catecismo. Foram 3 vídeos só para esse capítulo. E eu pretendo fazer assim porque eu gostaria de ser algo bem explicado. Eu gosto de falar e eu sei que um vídeo para um capítulo não ia dar certo. Eu nem consegui passar tudo que eu queria. Então, chegamos ao final desse primeiro capítulo e vamos para o segundo no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e fica com Deus.